Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Estamos aqui para mais um vídeo de cálculo 3. Estamos chegando no final, um dos últimos vídeos. E o vídeo de hoje é um vídeo sobre o teorema da divergência, ou teorema de Gauss, ou teorema da divergência de Gauss, né, em R3. Então, é um teorema muito importante, com muitas aplicações em diversas áreas da ciência, engenharia. E nós vamos ver ele aqui hoje, a versão para R3. A gente já viu a versão para R2, nós vamos lembrar ela um pouco. E depois vou fazer um exemplo para vocês perceberem as questões, ok? Ok, então vamos lembrar então o teorema da divergência no plano, né, em R2. A gente já viu ele no plano. O que a gente tinha? A gente tinha uma curva fechada simples, suave por partes, orientada no sentido anti-horário. Essa curva C aqui. Então, era uma curva fechada. Como é uma curva fechada, ela delimita uma região D. Então, seja D a região cercada pela curva C. Então, o que a gente tinha além disso? Um campo vetorial, né, no plano, um campo no plano de componentes P e Q, com derivadas contínuas, né, no domínio D aqui. Então, o que o teorema da divergência falava? Ele falava para nós uma maneira de calcular o fluxo do campo através da curva. Então, por definição, o fluxo do campo através da curva é a integral de linha de f escalar n ds. Né? Vocês lembram que n é o vetor normal unitário aqui, apontando para fora da região C. A gente calculava isso na mão, né, resolvendo essa integral, calculando a integral de f escalar dr ortogonal, certo? De dr ortogonal era dy menos dx. Então era uma maneira de calcular diretamente esse fluxo, mas a gente viu que uma maneira de calcular esse fluxo é pelo teorema da divergência. Ele transforma essa integral de linha, né? Esse fluxo dá o tanto de fluido que está atravessando a curva C aqui, saindo da região D, onde F é a velocidade do fluido. O teorema da divergência fala que essa quantidade que está passando na curva é exatamente a integral dupla do divergente do campo. Então você derivava o campo, né? Porque o divergente do campo também pode ser visto como produto escalar do nabla com o campo, certo? Então você também tinha isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que isso, certo? Então você derivava o campo e calculava a integral dupla dessa derivada no interior aqui, ok? E a gente viu as aplicações disso, a interpretação física do divergente e vimos como isso facilita muitas vezes calcular essas integrais de fluxo, ok? Então, observe os elementos. Uma curva fechada delimita uma região D, calcular o fluxo de um campo nessa curva fechada, C calcula a integral do divergente dentro. Esse é exatamente o conteúdo do teorema da divergência no R3 agora, ok? Dá uma olhada aqui. Seja S uma superfície fechada, suave por partes, com normal N apontando para fora. Então essa é uma superfície, ok? Tá aqui, em preto. E ela é fechada. O que significa ser uma superfície fechada? É mais ou menos uma esfera, certo? Ou várias outras superfícies, mas uma esfera é uma superfície fechada porque ela delimita uma região. Então você consegue falar entre pontos que estão dentro da região e pontos que estão fora da região, certo? Um cilindro, por exemplo, se você não tampar ele, certo? Você tem um cilindro. Deixa eu pegar o nosso cilindro aqui. Você tem esse cilindro aqui, ó. Isso aqui não é uma superfície fechada. Porque o que está dentro e o que está fora? Eu não posso falar que um ponto que está aqui está dentro, porque eu não tenho essa noção. Agora, se eu considerar esse cilindro com uma tampa, ó, aqui embaixo está tampado. Se eu considerar o cilindro com mais um disco aqui, aí sim é uma superfície fechada. Aí eu tenho o que está dentro e o que está fora. Claro? Então a superfície fechada é essa, análoga aqui à curva fechada aqui, certo? Então a gente vai estender a dimensão. Aqui a gente tinha curva fechada em R2. Agora, quando a gente aumenta uma dimensão, o que é uma coisa que separa assim, dentro e fora? É uma superfície agora. Em R3, então, você tem uma superfície fechada. E aqui você tinha a região delimitada pela curva, aqui você tem E
o sólido delimitado pela curva. Tá claro? Então, pela superfície. Você tem um sólido, certo? Que é o recheio dentro da superfície. E você tem em F um campo agora em R3, com componentes P, Q e R, com derivadas contínuas no sua região aqui, E. Então, o teorema da divergência em R3 fala o seguinte: você quer calcular o fluxo, certo? Antes você queria calcular o fluxo também, agora é a mesma coisa. Agora o fluxo é uma integral de superfície, né? Que é a integral do F escalar N ds. Certo? Você quer calcular esse fluxo, a gente sabe calcular ele diretamente. O fluxo do campo através da superfície, calculando diretamente, é a integral do f ds vetor, né? E daí a gente já viu os últimos vídeos sobre isso, como calcular isso aqui, montar essa integral e calcular. Vimos que dá um certo trabalho, mas nem tanto, certo? Ok? Mas o teorema da divergência aqui vai ser exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Você quer saber o quanto está saindo pela borda, certo? Basta você integrar no interior o divergente do campo. Então você calcula o divergente do campo e integra ele aqui na região de dentro, certo? No volume, no sólido E, que vai ser uma integral tripla, porque tem volume esse sólido, certo? A superfície não tem volume. E você tem o mesmo resultado. Tá claro? Aqui, se você fizer a analogia ali, ó, o divergente é produto escalar do nabla com F. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Certo? Você tem uma integral tripla de uma derivada de um campo, certo? Você está derivando um campo, integrando, fazendo uma integral tripla. Você cancela uma das integrais com a derivada, que é o nabla, fica integral dupla do campo. Está aqui, ó, na borda. Você tem aqui no interior, isso aqui na borda. Tá claro? Então, uma integral tripla de uma derivada de um campo, você cancela, fica integral dupla do campo na borda. É o mesmo princípio do teorema fundamental das integrais de linha e o teorema fundamental do cálculo. Tá? Espero que vocês estejam vendo essas analogias aí. É a mesma coisa. O teorema da divergência é como se fosse o teorema fundamental do cálculo em R3, para sólidos e superfícies. Tudo bem? Então, ele às vezes facilita muito. Às vezes o cálculo de um fluxo não é uma coisa trivial. Às vezes envolve parametrizar a superfície, calcular o vetor normal. Às vezes é muito mais fácil você calcular a integral tripla do divergente. Ok? Bom, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, bem simples. No outro vídeo eu vou fazer um exemplo mais completo, tá? Mas nesse vídeo eu vou fazer um exemplo bem simplesinho, que é esse aqui, ó. Utilize o teorema da divergência para calcular o fluxo do exercício 182. Isso é, o fluxo do campo F igual a ZYX sobre a esfera de raio 1 orientada para fora. Bom, deixa eu pegar aqui a folha para vocês verem que a gente já calculou esse exercício aí. Esse fluxo tá aqui, ó. Exercício 182. A gente calculou o fluxo diretamente. A gente parametrizou a superfície, tá claro? Depois calculamos o vetor normal, calculamos o fluxo, deu todas essas contas aqui, ó, deu 4π sobre 3. Vocês lembram, né? Vai lá no vídeo de exercício que vocês vão ver. Então fizemos bastante conta, né, ó. Dá uma olhada aqui. Como a folha aqui tá, não tem nem espaço para tudo, certo? 4π sobre 3. Dá uma olhada lá depois como é que a gente fez esse exercício. Certo? Agora nós vamos ao teorema da divergência. Tudo bem? Então vamos ver aqui. O fluxo, por definição, é integral de F escalar N ds na superfície. A gente pode calcular isso diretamente fazendo integral de F escalar ds. Foi feito lá no exercício 182. Certo? A esfera está aqui. X² mais y² igual a 1. Então S, que é a superfície, é a casca. É quando x² mais y² mais e² é igual a 1. Ok? Então é só na borda, só na superfície da Terra, por exemplo. Pelo teorema da divergência, certo? Se você olhar aqui, o que é o teorema da divergência? Você deriva o campo usando o divergente, né? E calcula a integral tripla do divergente no interior. Claro? Não esqueça o teorema da divergência. Tá aqui, ó. Integral tripla do divergente. Então,
você vai calcular a integral tripla do divergente do campo no sólido, no miolo. Então quem que é o E? O E é o miolo, é o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menor ou igual que 1. Então todo mundo que está aqui no meio. Então tem 3 variáveis agora. Então é uma integral tripla. Bom, quem que é o divergente? É o produto escalar do nabla com f. O nabla é del x, del y, del z, o f é z, y, x. Então a derivada de z em relação a x é 0. Derivada de y em relação a y é 1. Derivada de x em relação a z é 0. Então, isso aqui dá 1, o divergente. Então, a integral tripla do divergente. Integral tripla de 1, dv. Então, esse fluxo é a mesma coisa que essa integral tripla. Mas essa integral tripla de 1 dv aqui é o volume do sólido, tá claro? E o sólido é uma esfera. A gente sabe qual que é o volume de uma esfera. O volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Como o raio é 1, é 4/3 de π. Tudo bem? Bem simplesinho então, né? Muito simples. Olhe bem as contas e o tempo que a gente gastou para fazer o exercício 182, parametrizando e agora usando o teorema da divergência, tá? Então é uma ferramenta muito boa para calcular fluxos e tem muitas aplicações, certo? Mais teóricas. Você deduz muitas equações de movimento, em dinâmica de fluidos, a equação de continuidade que vai dar origem à equação de Navier-Stokes, certo? A equação do calor, da difusão. Você usa o teorema da divergência, certo? Também ele é conhecido como teorema de Gauss e é o que dá origem à, né, chamada lei de Gauss lá do eletromagnetismo também, ok? Então é uma ferramenta super importante, simples, certo? Espero que vocês tenham entendido os conceitos, é muito simples. Não se esqueça que você tem que ter uma superfície fechada. Próximo vídeo eu vou explicar como usar o teorema da divergência quando você não tem uma superfície fechada. Você vai fechar a superfície com uma tampa artificial e vai fazer uns certos cálculos, ok? É um truque muito utilizado também em vários exercícios, ok? Bom, então é isso, até o próximo vídeo, bons estudos!